Estamos ao vivo para mais o Kit Breca. Acho que esse é o 24º. Não tenho certeza, vou até confirmar aqui. Ai, gente, olha o calor, me pegou. Hoje eu fiquei o dia inteiro na empresa, em ar-condicionado. E vou dizer, a hora que eu saí do ar-condicionado e senti aquele bafo quente da rua, tava muito quente. É isso aí, hoje é o 24º Kit Breca, né? Essa live de toda quarta-feira, às 20h45, direto pelo Instagram, onde eu converso ao vivo com a minha audiência, com vocês, aluno ou não aluno, a gente conversa aqui com todos os que desejam participar, né? Bastando colocar nos comentários, eu quero falar com você, Ale, que a gente chama aqui para bater um pequeno papo ao vivo, tirar algumas dúvidas, né? Tirar as principais pedras do caminho, né? E é legal porque quem não é aluno do programa de mentoria diabetano tem a oportunidade de já tirar algumas pedrinhas do caminho, né? Para quem já é aluno já tem o acesso, tá tudo bem, mas aqui também é um canal e a gente acaba aproveitando, né? Porque é muita dúvida mesmo e a gente realmente abusa da oportunidade. E é isso aí. Estou até reiniciando aqui o outro celular para a gente conseguir falar com todo mundo. A Helena chegou por aqui, Débora Leite, Samira está por aqui, Lucilene, Divandete, Ju Fresarim, Rosário, Dona Ivete. E assim a gente vai chegando aí nas pessoas, as pessoas vão chegando. Nájila Cordeiro, bem-vinda. Hoje eu estou tomando um pouquinho de Coca Zero. Mas é só um pouquinho, a água já está aqui, ó. Comprometido com a água de todos os dias. Brenda por aqui, que bom, Brenda. Tá sumida, hein, Brenda? Tá sumida, hein? Ivonilde, ó, a Luciana Fátima por aqui. Fátima Oliveira também chegou por aqui. E vamos lá, quem quer conversar ao vivo é só postar aí, eu quero falar com você ali. E a gente coloca no ar, tá bom? Tinha um tema de bate-pronto que eu também queria comentar, que eu vi esses dias, que eu achei muito relevante, eu estou tentando me lembrar, era algo bem importante. Algo bem importante. Bom, quem quiser conversar comigo ao vivo, tirar suas principais pedras aí do caminho para um bom controle do diabetes, é só colocar eu quero falar com você ali. E a gente vai colocar você no ar. Se você quer participar de uma exclusiva aí, de repente ter a prioridade de falar comigo, existem os links dentro das postagens do Kit Breca, tem um link de um acesso a um formulário, basta preencher e você vai ser convidado a vir numa desses encontros e aí você entra com prioridade de palavra, tá bom? Fala, Sâmia, tudo bom? Elisângela. Olha, tem gente de Angola aqui. Josineres, tudo bom? Tudo bom, Irina? Patrícia Zilli, muito bem-vinda. Quem quer conversar comigo é só colocar aí, como eu comentei. Eu quero falar com você ali, a gente bate um papo ao vivo. Na semana passada teve alguém que chegou depois me chamou no privado, falou, eu queria ter participado, não consegui. Então vamos ver se a gente hoje tem a oportunidade de falar com algumas pessoas aí para tirar a base do meio do caminho. E bem-vindo, Eduarda, também. Hoje a gente está com uma mamãe pâncreas aqui do programa de mentoria diabetano, preocupada, né? Preocupada com Covid, né? Que o marido foi diagnosticado com Covid e o filho DM1 teve uma oscilação glicêmica. Aí ela já botou a mão na cabeça, falou assim, é Covid, é Covid. E acho que a gente tem realmente que se preocupar, acho que
Covid, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda tem que conviver por muito tempo, acredito eu. Acho que a gente não vai se livrar do Covid, mas a gente vai aprender a conviver com ele. Já estamos trabalhando, na verdade, nesse caminho de aprender a lidar e conviver com ele. E o que fazer, né? Ai, peguei Covid, meu filho diabético tá aqui, o que eu faço? E agora? Gente, é como qualquer infecção, não adianta a gente querer generalizar. É óbvio que a gente está vendo que o Covid tem uma letalidade maior, mas a gente também está vendo que para crianças ele tem uma força um pouco menor, né? Podemos dizer assim, para eles passa realmente muito mais tranquilo do que para os adultos, né? Infelizmente, alguns adultos acabam não conseguindo, né, passar por esse processo. A gente tem aqui até casos assim dentro da família, mas infelizmente a gente não entende muito bem por que essas coisas acontecem, mas acontece. Mas as crianças de fato estão lidando muito bem, né? Muitas são assintomáticas ou quando tem passa o processo de forma leve. Mas uma coisa que pode acontecer é o impacto glicêmico, né? E aí, diante desse impacto glicêmico, nosso trabalho é realmente fazer esse acompanhamento, manter o mapeamento glicêmico, né? Saber exatamente em que hora, em que momento atuar na glicemia, sabendo como usar as insulinas da forma correta, onde ajustar, que horas eu preciso decidir ajustar um basal, que horas eu preciso decidir ajustar um fator de correção ou um fator de sensibilidade, né? Essa capacidade que a gente vai desenvolvendo com o conhecimento de decidir aonde a gente vai atuar na glicemia, né? Funciona igual para o Covid, igual para uma pneumonia, igual para uma medicação que causa alteração, por exemplo, um corticoide. O processo é mais ou menos o mesmo, é mapeamento, ajuste de dose, tanto de basal quanto de correção, para que a gente possa passar por esse período transitório aí, sem mais nenhuma consequência. E para quem tem filho acima de 12 anos, que vai entrar na sequência da vacinação, fiquem de olho na vacina, não por conta dela ser um mal, mas sim porque ela é importante, é preciso tomar a vacina, ela é relevante, importante, determinante para a imunização da população, e a gente consegue, mas a gente precisa estar de olho na glicemia também, tá? No meu caso, especificamente, eu tomei a Pfizer, e ela teve impacto glicêmico, principalmente na primeira dose, na segunda um pouco menos, até porque eu já estava preparado e consegui fazer o ajuste anterior, né? Não deixei para fazer depois. Né? Então na primeira eu aprendi, na segunda eu agi e as coisas funcionaram melhor, mas tem um impacto sim. No caso da AstraZeneca, não tive nenhum relato de pessoas com alteração glicêmica, mas com efeitos colaterais eu tive muito relato, e a Coronavac também não tive nenhum relato de alteração glicêmica e bem pouco relato de efeito colateral. Então, vale a pena uma atenção, tá bom? Então, galerinha, quem quiser falar agora comigo, eu estou à disposição. Essa é a ideia dessa live, realmente eu estar à disposição para que a gente possa falar sobre as suas principais dificuldades. Então, se você quer falar comigo agora, ao vivo, é só você postar aqui nos comentários, eu quero falar com você, Alê, e eu coloco você no ar, para você bater papo comigo aqui e tirar as principais dúvidas. Bora lá! Tem bastante gente nova aqui, né? Que eu acho que eu nunca tinha visto. Não me lembro, pelo menos. Não pelo link do... Entrou Laura agora aqui. Vamos lá, gente. Ninguém quer falar comigo, a gente desliga e vai embora. Vou descansar. Estou aqui à disposição. Pensem nisso como uma pequena sessão de mentoria do programa. Quem não tem a oportunidade de estar aqui, fique à vontade. É mais engraçado que geralmente quem vem mais falar são os alunos. Já sabem o que vai acontecer, então eles vêm falar, porque para eles é uma mudança. Então,
Então, se você quer também um pouquinho aproveitar aí um pouquinho dos meus 37 anos de experiência como diabético, desde os 6 anos de idade, entra aí, entra para falar comigo. Fala, Ale, eu quero falar com você, eu te coloco no ar. Não? Pode ser aluno também, tá? Então não tô privilegiando ninguém, não. Mais uma Brenda, Nath Cury, todos muito bem-vindos. Então quem quiser falar, como eu comentei, basta clicar e basta escrever no chat, eu quero falar com você, Ale, eu te trago no ar aqui pra gente conversar, tá bom? Bora lá, Divandete. Nenhum problema, vamos lá. E aí, cadê nosso menino? Já dormiu? Não, tudo bom? Tá Tudo tudo aqui bem, acordado. tudo bem. Os meus aqui já foram pra cama hoje. Hoje o pessoal já foi dormir. É, o meu tá tudo aqui ainda. Tá no celular. E aí, como é que É, eu estamos? vi que, eu vi que ninguém tava entrando aí, você querer entrar também, vai eu conversar com ela então. Não espere não, manda e aí eu decido. Pode mandar sempre. Pode falar, eu quero falar e eu decido aqui. Quem chegou e nunca falou, eu coloco na frente. Quem já falou, espera um pouquinho, mas não tem problema. Pode mandar, sempre. Não, eu ia fazer uma pergunta, Diga. os 15 minutos que espera pra, por exemplo, o nem agora ele, com 2 horas que ele jantou, aí eu fui medir a glicemia, tava em 200. Aí eu apliquei meia unidade da Novo Rap. E aí eu esperei uns 15, quase 20 minutos. Aí eu dei um leitinho pra ele aqui, pra ele dormir. E esses 15 minutos que espera, é pra quê? Assim, é pra abaixar os Na 200? verdade, na verdade não, Divandete. Os 15 minutos é sempre quando você aplica antes da refeição. Os 15 minutos são só por isso. Né? Não é por conta necessariamente de você conseguir observar já a redução glicêmica. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o tempo da digestão versus o tempo de início de ação da insulina. Então, por exemplo, eu vou almoçar. Né? Como ele é muito pequeno, não dá para você fazer esses 15 minutos com 100% da dose. Porque a gente tem um risco dele resolver não comer. E a gente não tem como obrigar. A gente tem como consertar? Tem. Né? Você vai preparar um suco de laranja com o carboidrato que ele não ingeriu, adicional, ele vai acabar tomando e vai repor isso de qualquer jeito e você não vai ficar descoberto? Sim. Mas os 15 minutos é o tempo de início da ação, de ação da insulina. Tá? Médio, previsto. Tá? Então é sempre antes da refeição. Então você vai, geralmente, e ele vai crescer e você vai começar a fazer isso como prática. Está na hora do almoço, 15 minutos antes dele começar a comer, você vai aplicar a insulina ultra rápida de correção, com a contagem de carboidrato e tudo mais que você já vai ter dominado e vai fazer isso tirando de letra. E aí, quando ele começa a comer, a insulina já começou a agir e você minimiza o pico pós-refeição que acaba acontecendo na glicemia, né? Você minimiza. E aí você vai avaliando. 15 minutos é o suficiente? Não. Às vezes é legal fazer 20 minutos antes, às vezes precisa só de 10,
porque cada pessoa acaba reagindo de um jeito. E a gente tem que realmente fazer essa observação, esse detalhamento, para a gente poder ajustar ali na ponta do lápis o melhor a ser feito por pessoa. Tá bom? Mas os É 15 que minutos tem não tem horas nada a que... ver com depois que comeu, mediu, aí tomou a insulina, 15 minutos depois mediu. Não é isso. Os 15 minutos é pré-refeição. No caso dele, a gente faz os 15 minutos pré-refeição, mas não com a dose total, porque se você tentar dar a dose absoluta, ou no caso, por exemplo, vai dar meia unidade, não dá para você dar. Você tem que dar depois mesmo, garantindo que ele comeu. Mas comeu, terminou de comer, comeu o que ele tinha que comer, está dentro do esperado, tem aquela meia dose a aplicar, não precisa esperar aumentar, você já aplica ali, entendeu? Não, mas eu esperei as 2 horas. Depois, com 2 horas que ele jantou, que aí eu medi de novo, tava 200. Aí eu É, fui e corrigi. com meia. E depois aconteceu o quê? Aí não, aí eu esperei a corrigir com meia, esperei um pouco, aí ele tomou o leite agora, batido com a Ah, foi goiaba. agora, essa noite, hoje. Agora, hoje. Ah, então não dá pra gente ter certeza. Assim, porque de manhã ele, em jejum, ele tava, não, 2h40 da madrugada, ele tava com 194. 194. E aí Duas amanheceu horas. como? Aí amanheceu com 99. Tá bom. E aí depois do café da manhã? Aí ele amanheceu com 99. Aí eu peguei e dei 15 gramas de carboidrato só pra ele. Hum. E aí Aí eu não depois? dei. Aí com 2 horas, 2 horas que ele tinha tomado o café, o leite de manhã, Tá. eu medi, tava 200 e. Quanto? Não, pegar o papel. Vou falar certinho. Isso, pega aí. Pega aí que eu já Que peguei eu o meu anotei. aqui. Eu também vou anotar. Aqui. Ó, na madrugada, 2h40, tava com 184. É. Aí acordou? Aí, aí ele acordou, tava com 99. Tá bom. Isso foi por 6h40 da manhã, ele acordou, eu fiz a ponta de dedo, 99. Tá bom. Aí eu peguei e apliquei meia da Novo Rápido. É. Eu falei, eu vou aplicar meia, aí eu dei pra ele. Aí eu esperei um pouquinho ali, uns 15 minutos, e aí ele comeu 15 gramas de carboidrato. E aí? Aí com 2 horas, tava 150. Com 2 horas estava 150. Isso. 15 gramas de carboidrato com meia unidade. E depois disso? Aí eu dei uma fruta pra ele, eu já aproveitei a ponta de dedo para não fazer depois, Hum, com 2 horas. Eu dei pra ele uma fruta de 14 gramas de carboidrato. tá bom. E E aí, depois? com 2 horas depois da fruta, tava 254. Mas você não corrigiu nesse caso, né? Aí, quando ele, com duas Não, horas que ele espera, tava espera, 250. espera, espera, espera. Quando você deu a fruta, você não corrigiu. Não. Então, peraí, agora para. Agora para aí. Tá certo. Quando a gente fez aquela conta no nosso café com o Alê, qual que era o dado que a gente chegou? Você lembra? Você falou que de manhã era 1 para 23. E o resto do dia 1 para 30, não era? E o resto do dia 1 para 35. É, eu fiquei na dúvida entre 30 e 35. E eu falei que a sensibilidade era 1 para 200, não era? Foi. Para 210. Tá confirmado. Precisa conversar com o endocrinologista dele, viu?
Sabe por quê? Porque já dá pra gente jogar o jogo melhor. Não dá, não dá. Ele está fazendo mais ou menos, uma unidade para 30 e um para 200 de sensibilidade. Mais ou menos, na média, assim, né? Que é esse um para 23, um para 25 e um para 35 durante o dia. Mais ou menos. Se a gente fizesse essa base, se conversar com o endocrinologista, ele autorizar testar essa base, vai dar certo, hein? É que eu fiz isso aí, eu apliquei a Novo Rápido de manhã por mim mesmo. Pensei assim, vou aplicar meia, que ele vai comer 15, porque sempre dá alta, se eu não aplicar nada. Aí foi que com 2 horas tava 150. Eu só não entendi por que você fez esse raciocínio nessa hora e na hora do lanche você pensou diferente, na hora da fruta. Porque assim, eu pensei que tava 150, na hora da fruta eu fiquei com medo, porque teve o dia que eu fiz isso e aí com 1 hora e meia já tava baixando. Tava com hipoglicemia, com 1 hora e meia. Foi ontem. Nesse caso foi ontem que eu apliquei. Eu apliquei em jejum 1 unidade, só que ele tava com 194. E aí ontem ele estava com 194 em jejum, aí você aplicou 1 unidade. Foi. E ele comeu o que de carboidrato? 21. 21 gramas. E quanto que deu 2 horas depois? 274. Aí não faz sentido, né? E aí, nesses 274, eu apliquei mais uma. Sem comer Da nada. Novo Rápido. E não, aí ele comeu mais 15. Aplicou mais 1 unidade, aí ele comeu mais 15, e aí deu o quê? Aí com 1 hora e meia, ele deu 88. E continuou caindo ou você não esperou para ver? Aí eu não esperei para ver, porque eu pensei assim, tá caindo, e aí ele tava doido para comer, eu peguei e dei a comida logo. E aí depois do almoço? Aí ele comeu 26,5 gramas. Não apliquei mais nada. E com 2 horas estava com 147. Então é exatamente isso. Ele vai trabalhar com... Não tá errado. O problema é assim, que como está descompassado, de Vandert, está descompassado. Não tem uma base, né? A gente sai de um dia acorda com 99, no outro dia acordou com 194. Está descompassado. Então, o ideal é a gente começar... Ele está com quantas de basal? 2? 3. 3? 3 unidades. Bom, é aquele ajuste chato que a gente está no meio do caminho, que a gente pode ajustar ou esperar, né? Porque o ideal seria fazer um ajuste do todo, ajustar um pouquinho o basal para baixo e um pouquinho a correção para cima, para poder fazer um equilíbrio melhor. O duro é que ele é muito pequeno e a gente está numa fase muito transitória de lua de mel e a gente tem que ter calma, paciência e meio que tateando mesmo. Mas eu acho que vale conversar com o endocrinologista para tentar essa base de sensibilidade 1 para 200 e fazer de manhã 1 para 20 e o resto do dia 1 para 35. Vai funcionar. Aí por isso que eu fico com medo, porque tem hora que eu aplico, aí depois tá dando hipo já, e aí eu fico com medo de aplicar. Só para ficar claro, tá? 88 não tem nada de hipoglicemia, tá? Nada de hipoglicemia. Mas, se estava caindo, você tinha a sua razão, já que depois do almoço deu 140 e pouco. Né? Por quê? Porque quando você aplicou a segunda unidade, você aplicou a uma unidade que estava de manhã 194, não deu certo. Tá? Por que não deu certo? Porque devia estar muito mais alto antes desse 194. Tá? Então, na madrugada, ele deve ter batido bem mais alto. E aí o 194 é o resultado de queda da glicemia alterada da madrugada. Então você tá a madrugada tava com 316. Pronto, tá aí a resposta.
Então, como você saiu de um processo de intoxicação por glicose, eu chamo isso de intoxicação por glicose, tá? Porque é o que acontece mesmo. Quando você fica com uma glicemia muito alta por um longo período, e vamos combinar que a noite inteira é um longo período, a insulina tende a funcionar pior. E quando a insulina tende a funcionar pior, a gente tem um resultado inferior dela. Só que no momento em que você deu uma unidade e não funcionou, decorrente do momento que você vinha arrastando, você foi lá e deu mais uma unidade. Certo? Aí meia seria suficiente aqui, provavelmente. Né? Porque como ele faz, ó, pensa comigo, ele faz 1 para 30 e 1 para 200. A gente está com 274. Ele está comendo 15 gramas, ele está aumentando 100. A gente teria 374. Se a gente desse uma unidade aqui, na teoria, a gente baixaria para 174 reequilibrando. Só que como ele já veio de uma queda de abastecimento, que ele estava desabastecido de insulina, ela acabou descendo de uma vez. Ela veio com muita força. Porque muda totalmente a sensibilidade dele. Entendeu? Que sai desse 1 para 30 para 1 para 35. Então você precisaria de menos insulina. Então a meia unidade teria sido mais assertiva aqui, nesse caso. Tá? Nesse caso. Diante de todo. Porque você percebe, é um cenário, ele vem de lá de trás. A gente nunca toma uma decisão necessariamente só uma glicemia contra a outra. A gente vai errar. Né? Quando a gente só olha duas glicemias, a gente fica atrás dela, a gente fica fazendo isso. Ó. Quando a gente olha a linha do tempo, entendendo por que cada situação acontece, a gente começa a tomar decisões mais inteligentes na tomada de decisão de insulina. Né? E é aí que mora o segredo. Né? Mas ó, os dados que a gente fez lá no Café com a Lê estão confirmados aqui. Desses dados aqui. Esse me deu pouca informação, só que como eu lembro da nossa conversa que não faz tanto tempo, eu tô só juntando as peças. Eu cheguei nos mesmos números. Né? Na sensibilidade ele deve estar com 1 para 200, na média do correção ele está com 1 para 30. Eu faria 1 para 20 de manhã e 1 para 35 à tarde. Vai chegar. Entendi. Converse com o endocrinologista. Marque com o endocrinologista, leve os dados para ele, comente tudo que a gente vem falando para eles poderem fazer essa mudança. Eu vou procurar outro, mas não encontrei ainda. Tá difícil. Eu sei, não é mole não. Endocrinologista bom no Brasil, a gente tem que dar uma procurada mesmo. Né? Infelizmente não é um negócio tão simples. Isso. Minha mãe estava falando de hoje. Aí, depois do lanche, ele estava com 254. Aí eu apliquei a unidade, aí ele esperei um pouquinho, ele comeu 26 gramas. Aí 2 horas após ele estava com 176. Você aplicou uma unidade no 254. Isso. Ele comeu 26 gramas. Uhum. E aí foi para 176. Isso. Você baixa 200, 26 gramas. Não baixa 30. 35. É o mesmo dado. Ivandete, tá? O dado tá certo. É o mesmo dado. Não tem mudança. Só que aí no lanche, 3 horas da tarde, eu tornei fazer a ponta do dedo para ele comer o lanche. E aí ele tava com 168. Só que aí eu não apliquei também mais nada. Com medo também. Falei, não vou aplicar. Aí ele comeu 15 de carboidrato. Aí 2 horas após, 202. Claro. É claro. Aí eu também não apliquei nada. Deixei, ele ficou aí com 1 hora depois, que eu 202. Aí abaixou. Antes da janta eu tava com 85. Você lembra que eu falei lá atrás? Que a gente tem um erro de basal ali. Que 3 é muito e 2 é pouco. Que a gente teria que tentar no 2,5. Mas e como aplicar 2,5 na lâmpada? Tem que comprar a caneta também, é? Ou a caneta para aplicar de meio, ou a seringa de meio. Né? Porque o segredo, a grande chave de mudança aí é esse ajuste fino do basal.
E é o que eu falei lá atrás, né? O problema é assim, ó, é 2,5 por um breve espaço de tempo, vão ser semanas isso. Provavelmente vai pular para o 3. Ele vai continuar crescendo, se desenvolvendo, o diabetes se estabelecendo, e isso deve já mudar. Né? E aí a dificuldade é o acesso ao médico, para poder fazer essa negociação, para fazer essa troca, né? Porque não dá para fazer aí, vocês ainda não estão prontos para fazer isso por conta própria. Precisa do profissional avaliando, validando essa discussão toda que a gente vem fazendo. Né? Mas, de fato, ele deveria estar com 2,5 de basal e arrumar os fatores de correção. Aí as coisas iam estabilizar mais. Né? Hoje a gente está um pouco... Ele é muito bebê para a gente também arriscar mais, né? Então, acho que tem que conversar, muito bem conversado, com o endocrinologista, com o endocrinopediatra e ajustar de acordo com a orientação dele, mas levando a informação e toda a discussão que a gente vem fazendo aqui, né, a gente, os profissionais aqui do programa de mentoria diabetana, para que você possa chegar de forma mais assertiva numa próxima consulta, né? Uhum. Aí, só que agora, aí depois a Leila, ele jantou 19 de carboidrato, 2 horas depois 200. Aí agora nesses 200 eu fui e apliquei meia. E aí? Vai saber só Porque, depois. porque eu apliquei meia, porque ele comeu, ele queria o leite, aí eu fiz uma vitamina ali para ele, 19 de carboidrato. Aí eu apliquei meia, agora ele dormiu. Aí 2 horas depois eu vou fazer a ponta de dedo de novo para ver quanto é que tá. Tava 200? Tava 200. Você deu 19 gramas de carboidrato? Meia unidade? Vai estar 200. Tá, vamos ver. Depois você me conta. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pois a minha dúvida era porque esses 15 minutos se abaixar, era para esperar abaixar um pouco. Não. Os 15 minutos são só antes de tomar, da refeição, quando você toma a insulina antes da refeição, quando você já tem garantia de que a criança vai comer ou que o adulto vai comer. Não tem nada a ver com a ação da insulina necessariamente, não tem nada a ver com abaixar a glicemia. Tem tudo a ver com antecipação à refeição. Só mais uma pergunta, é porque hoje eu estava só pensando aqui. Eu pensei assim, eu medi, por exemplo, eu fiz a ponta de dedo 6h20. Da manhã. Tava 85, por exemplo, 6h20 agora da noite aqui, para ir lá jantar. Aí tava 85, comeu 19. Aí eu coloco aqui, comeu 19, 2 horas depois... Tava 200. 200. E aí, na planilha lá, para colocar o horário certinho, para preencher certinho, esse horário eu tenho que colocar, por exemplo, aí já foi a ceia, já fiz só uma ponta de dedo. Aí eu coloquei 8h40, bem a hora que ele tomou o leite. Eu tenho que colocar esse horário aí, né? 8h40 que ele tomou o leite. Entendeu? Você tem que colocar no horário que você fez a ponta de dedo. Ah, ponta de dedo. Era O isso leite, que eu tava... a glicemia posterior é que o ideal é você colocar 2 horas depois que ele tomou o leite. Então, o horário lá na planilha, eu tenho que, por exemplo, foi 6h20, eu tenho que colocar lá 6h20 que eu fiz a ponta de 6h20 dedo. você fez a ponta de dedo. O 2 horas depois não é referente à hora que você furou o dedo. É referente à hora que você comeu. Então, se você furou o dedo às 6h20, ele só tomou leite às 6h40, a ponta de dedo pós-leite é 8h40. Ah, é isso aí que eu tava Entendeu? hoje de dúvida. Ah, tá certo. É sempre Porque 2 horas depois de iniciada qualquer refeição. É porque para preencher lá direitinho o horário certinho da planilha, aí eu tava então, se eu colocava o horário que eu coloquei a ponta de dedo, ou se era o horário que eu dei o leite. Não, é sempre o início da refeição. Então, geralmente vai dar 15 minutos de diferença entre a ponta de dedo e o início da refeição. Ou seja, se eu fiz a ponta de dedo às 8, eu vou comer às 8h15 e vou medir às 10h15. Entendeu? A 2 horas depois. Sempre assim. Aí então na planilha lá, por exemplo, horário da ceia, a hora que eu fiz a ponta de dedo, 2 horas depois que ele começou a comer. Isso por enquanto, né, Divandete? Daqui a pouco, quando a gente tiver com isso mais arrumado, a gente não precisa incomodar ele com ponta de dedo, porque ele vai estar dormindo, né? Porque ele é um bebê.
né? Mas precisamos arrumar primeiro. É verdade, porque além, na ponta de dedo à noite, aí como vou fazer, por exemplo, daqui 2 horas, ele tá dormindo, ele acorda e ele acha que eu fazer ponta de dedo é para ele comer. Aí ele já cai, aí ele tá assim, leitinho, mãe, leitinho. Pequenininho, figura. Essa noite passada, eu fiz 11 horas, era a ponta de dedo, eu fiz. E aí ele assustou, mãe, leitinho, leitinho. Eu falei, não, mãe, não é leitinho agora não. Aí quando foi 2h pouca da manhã, eu tornei a fazer a ponta de dedo, aí agora ele não queria dormir mais, querendo leite. Então essa ponta de dedo daí, depois desse horário, a gente precisa tirar o quanto antes dele para não atrapalhar o soninho dele. É por causa que ele estava usando o Libre e quando foi com 3 dias faltando para terminar, o Libre não deu certo mais. O sensor Morreu. estava. Acontece, né? Só estava dando LO. Morreu. Morreu o sensor. LO é glicemia tão baixa que o sistema não mediria. Então ele deve ter morrido o sensorzinho dele lá. A Foi. Filipeta. Oxidou. Então tá Tá bom, certo. Divandete. Valeu. Valeu, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigado. Você aperta o xizinho aí para fechar? Tá certo. Tchau. Tchau. Grande Divandete. Divandete agora está começando. Então, quem mais quiser falar comigo, é só colocar eu quero falar com você, Ale, aqui no chat, e eu trago você no ar. A Marli Souza mandou uma solicitação aqui. Marli, se você mandou realmente querendo participar, é só você me avisar. Coloca aqui, eu quero falar com você, Ale, ou se você clicou sem querer, né? Vamos tirar a prova, não é para ter certeza. Eu quero falar com você, Ale, e eu vou tirar as dúvidas no ar. Muita gente nova na nossa live. Elo Coimbra, mais uma portuguesa. Carol Cavalheiro, muito bem-vinda, Carol. Vamos lá, quem quer falar com a Lê, fale agora o Cálice para Sempre. A gente já está com... aguardando. Vamos lá, gente, não vamos deixar o povo esperando, não. Quem tem dúvida, só colocar aqui. Eu quero falar com a Lê, a gente conversa ao vivo. Ah, Marli, foi sem querer, desculpa. Mas você está aqui sem dúvida nenhuma, Marli, você não precisa perguntar nada. Tá? Se precisar, é só se disponibilizar que a gente chama você no ar aqui. Bora lá. Bom, essa daqui é o Kit Breca. O Kit Breca, a ideia do Kit Breca é conversar ao vivo com vocês, tirar as principais dúvidas, as principais dificuldades aí que estão impedindo você de conseguir um bom controle para o seu filho ou para você, que o diabetes esteja impactando os seus resultados ou a sua vida, porque viver a vida com diabetes é uma vida normal, né? Se você tiver o conhecimento certo, se você tiver todo o entendimento do que é efetivamente viver e ajustar a glicemia e fazer ela funcionar de acordo com o desafio, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vida, né? Na escola, no trabalho, depois que você cresce, com adolescentes, saindo com os amigos para as festas, tudo isso é possível, desde que você tenha aí toda a base de conhecimento necessária para que você faça isso acontecer. Né? Eu já fui uma criança de 6 anos diagnosticada com DM1, hoje eu sou quase um velhinho, 43 anos de estrada, né, 37 deles já com diabetes, e eu ajudo, né, mamães e papais, né, a ensinarem seus filhos a conquistar uma vida normal, né, capacidade de controle, capacidade de entendimento, onde estão as falhas, onde está a dificuldade maior ou não, né, no controle glicêmico. Marlene, quer conversar ao vivo?
quer conversar ao vivo, eu te coloco aqui e a gente fala ao vivo. Pode ser? Melhor. Porque essa daqui é diferente. Eu não quero ficar respondendo perguntas do chat. Vamos ver se a Marlene está com o cabelo arrumado hoje. Vamos lá, vamos lá. Marlene vai fugir da raia. Olha lá, viu? Recusou. Tá vendo, Marlene? Vem falar ao vivo comigo. Silviana Martins. Você que sabe, Silviana. Quiser conversar já, tirar os principais medos aí, a gente já conversa já. Tá bom? Bom, é isso, meu povo. Se ninguém mais vai querer participar, a gente encerra por agora. Então eu vou dar só mais um minutinho. Se alguém quiser falar comigo, basta colocar eu quero falar com você ao vivo a ler. E aí a gente conversa. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. E hoje o negócio tá murcho, ninguém precisa perguntar nada, ninguém tem dúvida. O negócio tá murchinho, murchinho. Boa E aí, noite. boa noite, dona Tiana. Tudo bem, Ale? Eu tô melhor agora. E você? Tô bem, graças a Deus. Melhorando a cada dia. Ah, você vê, é um dia de cada vez, não é? 1% melhorando, melhor, 1% melhor todo dia, a gente chega lá. É. Diga! É, a minha dúvida, assim, eu tive muito, fiz a consulta com a doutora Renata e comecei a fazer umas mudanças. Aí até aqui não tinha se encaixado, vamos dizer assim. Aí por conta própria, eu aumentei mais uma unidade da basal. Hum, Aí começou dando assim, melhorou bastante assim o controle dele. tá bom. Só que o meu problema todinho é no abençoado do café da manhã, o após café da manhã, Quanto que que tá o fator de sempre dá correção? alterado. Quanto que tá o fator de correção dele? Ele tá, o sensibilidade tá 70. É, No café da manhã, ela tinha falado assim para ser 1 para 8, eu estou fazendo 1 para 7. hum, Por lanche é 1 para 12. hum, No almoço era 1 para 12, eu estou fazendo 1 para 10, que é como está dando certo. tá bom. E o jantar ficou 1 para 18. E tá dando certo o jantar? Tá, tô assim com um pouco assim de dificuldade, mas tá melhorando. Mas um pouco de dificuldade como? Tem dias assim que teve uns 2 dias que antes da janta, não, teve um dia que deu alto, agora depois da mudança que eu fiz. Teve um dia só que deu mais alto. Você aumentou uma unidade na basal que está sendo tomada em que horário? Sim. Tá tomando a basal às 9 horas da noite. Tá. 9 da noite. E o Isso. jejum tá acordando como agora? E quanto que é de basal? Quanto que ela tá tomando? Quanto que ele tá tomando? A doutora Renata tinha pedido para aumentar uma para 19. Aí estava sempre nesse horário, antes do almoço, do café, eu tinha que estar levantando de madrugada para estar medindo, porque se eu não desse a insulina na madrugada, estava amanhecendo bem alto o café. Depois desse Aí eu mudei 19. para
Aí eu mudei de 19 para 20. E aí, como é que tá acordando agora? Esses Quantos três dias? últimos Quantos dias, dias? Quantos já dias tô com faz? 3 dias de mudança, tá bem melhor. Beleza. E esse 20, Ó, então, deu uma regularizada no café da manhã e no restante do dia. sim. Tá bom. Esses 3 últimos dias, ó, o dia que amanheceu mais alto foi 192, no Tá outro dia bom. foi 183 e hoje amanheceu em 83. Vamos ter que olhar mais um pouco. Tem que olhar mais um pouco ainda. Uhum. Só que assim, o almoço dele, por exemplo, assim, o almoço tá nesses 3 últimos dias, deu 118, 84, 103. Então, mas você comentou que do pós-café tá dando ruim. Tá. No dia que deu 192, aí 2 horas após deu 266. Aí Tô ontem, pensando, pera, tô pensando. Quanto que ele comeu de café da manhã nesse dia? 36, Tomou 5 unidades. eu coloquei 6. Colocou 6. Foi. E quanto que tava o café da manhã, o jejum? Tava 192. E aí foi para 260. E 6. 266. Isso. E a glicemia na madrugada você não viu nesse dia? Que deu 192 e na madrugada deu 261. Aí eu apliquei 2 unidades. Foi o mesmo, é um caso bem parecido com o que eu falei agora da Divandete, a gente caminha com uma glicemia alterada e aí a gente tem uma certa resistência. Essas 6 unidades, no meu entendimento aqui, teriam dado certo. Mas é um caminhar. A gente tem só 3 dias de observação, Tiana. Tem que esperar mais um pouquinho. Porque como a gente teve uma mudança de comportamento muito importante nos 3 dias, né? De 2 dias mais ou menos parecido, de repente, bum, 83, a gente precisa olhar mais. Precisa olhar mais, mas está no caminho, viu? Está no caminho. Me parece que você tem talvez um leve ajuste de correção do café Correto. e um do jantar. Me Uhum. parece. Aí ontem, por exemplo, ontem estava na ceia, estava 165. Não, estava 244 ontem. Aí ele É. tomou 3 unidades, aí ele lanchou. Aí quando foi na E madrugada, quanto eu que ele olhei e estava comeu? Quanto que ele comeu? 15. 15. Você faria um para 18 nesse horário? Isso. Então você pegou uma unidade aqui, você tirou 70 daqui, você tirou 140 daqui, são 2 unidades. Quanto que você deu de insulina? 3. 3 unidades, tá certo. E, Uhum. e aí subiu de novo. Não, aí na madrugada estava 108, Ah, na que madrugada foi deu hoje. bom. E aí Deu bom. por isso acordou hoje 83. E 83, sim. Então é isso aí mesmo, tá? Tá certo? Só que é tipo assim, ali. Aí, quando foi após o café, ele comeu 36 de carboidrato. No caso, ele fez 5 unidades, aí Hum. ele comeu 36. Então Só que você tinha 2 horas. falado, ó, você tinha falado para mim que ele tinha feito 6 unidades. Não, de hoje, estou falando do de hoje. Foi 6 unidades de ontem. Ah, então 83, comeu Sim, 36 unidades, 36 sim, carboidratos e tomou 5 sim. unidades. E aí, como é que Isso. foi? 335, 2 horas após. Esse carboidrato está contando direito, Tiana? Tô. É muito fora. Ficou muito fora. Aí só que é assim. Aí 2 horas, pronto, deu isso. Aí eu corrigi, fiz as contas pelo fator, deu 3 unidades. Só que se eu fizer a correção do que ele vai comer da maçã
E o biscoito, se eu fizer a correção, aí dá hipo. No caso, assim, após o café da manhã, às 2 horas, eu só posso fazer a correção só do fator. Porque Então se tá eu errado. fizer do que ele vai comer, Ah, então tá errado. Então o fator tá errado. Entendeu? entendi. O que que a gente, como que a gente vê, né? É o que eu sempre estou falando para vocês. A gente não conserta um erro com o outro, né? Quando você para de corrigir, a gente para de ver. Então, se você está medindo, só corrigindo a sensibilidade e não corrigindo o carboidrato, porque se não tem uma hipoglicemia, é porque está errado. O dado está O errado. fator de sensibilidade. Provavelmente está errado, né? Talvez seja um pouco diferente, talvez seja um para 80. Aí precisa mesmo ver a planilha, a Bertona, ver todas as vezes que você fez essa interpretação, essa interação, qual foi o impacto real disso na glicemia. Que, por exemplo, deu 335, certo? Aí você Certo. deu uma maçã, quantas gramas de carboidrato? Ela estava. O peso dela foi 114 gramas de Que dá peso. quanto de carboidrato? Eu conto mais ou menos 12 da Tá bom. maçã. E 4 biscoitos, que seria 12, né? Porque eu dividi, seria 13 de carboidrato para cada biscoito. Então você deu mais 24 gramas de carboidrato, então. Sim. Aí, tipo assim, aí pronto. Antes do almoço, aí eu furei 11 horas. No Não, caso, seria 2 horas espera, após. segura aí, segura aí. Sim. Você estava 335, aí você deu 3 unidades e não corrigiu 24 gramas de carboidrato, é isso? Não, não. E aí depois disso deu 80 e Deu 103. 103. Isso. Pam, 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 pam. Se a gente está falando que ele está fazendo neste período 1 para 12, ter sido 2 unidades, Sim. 70 são 235, que dividido por 70 seria 4 unidades, mais 2 da correção. Se deu 3, você deveria ter dado 6, de acordo com a conta. Certo? Então não é mesmo, Certo. não é de jeito nenhum 70 gramas o 70 de De sensibilidade. sensibilidade. É. Pelo menos não depois da manhã. Não depois da manhã. Uhum. Porque se a gente Nos queria outros baixar, horários tá dando certo. Só esse café. a gente queria baixar o 235. Desse 135 para ficar 100, com 24 aqui. Se a gente faz 1 para 12, são 2. Não, tem mais alguma coisa errada aí. Eu preciso da planilha. Não vou ficar falando, porque depois a gente se confunde. Tem mais alguma coisa aí que está meio Não tá nebulosa. batendo. Está meio nebulosa. Tem mais alguma coisinha aí que a gente precisa ver. Né? Cadê a É. planilha? Eu comecei a notar agora, depois dessa mudança que eu tô fazendo. Anote e A mande outra pra ainda, a gente. outra tá bagunçada, entendeu? Porque tava tendo mesmo, assim, com as 19 unidades, tava sempre dando alto. Não tem problema. Anote uma semaninha, guarde para o próximo que você traga pro. A gente vai ter café com a Ale amanhã e a gente vai ter café com a Ale semana que vem de novo, tá? Então prepara isso para a gente poder falar no café com a Ale, que a gente tem mais tempo para falar direito, tá Uhum, bom? tá bom, tá ótimo. Mas tá no caminho, tá? Tem uns detalhezinhos para gente encontrar aí. Uhum. Tô tentando. Eu tenho, assim, uma vida muito corrida, mas eu tô tentando, tô me esforçando. É isso aí. É isso que é importante. A gente tem que melhorar todo dia 1%. Melhorar todo dia 1%. Se a gente conseguir aprender um pouquinho todo dia, depois de 1 ano a gente vai ter matado o assunto de qualquer jeito. Mas eu vou ficar só no ano, não. Eu tenho que aumentar mais um pouquinho. A gente vai estar aqui. Já teve um monte de gente aí que está renovando para o próximo ano já está no segundo ano. Né? Dona Débora Leite, Dona Lúcia, Dona Luciana, Irani de Angola renovou também, vai ficar mais 1 ano aqui com a gente. As pessoas estão Eu renovando. também quero ficar, que eu não posso ficar sem você agora, não.
Ai, ai, ai. Sem vocês ser as meninas, assim, eu não mando muita mensagem assim no grupo, porque assim, minha vida é bem bagunçada, mas eu tô sempre assim, ver quando eu dou uma olhadinha e sempre aprendendo um pouquinho. É isso aí, meu. Não pode deixar não, Tiana. Tem que focar em buscar essa evolução diária. Todo dia, é um pouquinho só, não precisa nem ser muita coisa. Às vezes você pega um detalhe ali nas nossas conversas ali de WhatsApp, né, ou mesmo da comunidade fechada, Sim. sempre tem alguma coisinha para aprender lá. Pronto, por exemplo, esse fator de acessibilidade, eu vendo assim, no grupo, foi eu mesmo assim que coloquei para 70. Eu conversei com a doutora Renata, ela deixou. Mas eu acho que lá para o mês que vem vou estar fazendo, renovando os exames dele e vou marcar outra consulta com ela. Faça isso e cada vez que a gente tiver evoluções, a gente vai sentando, vai conversando. Porque não é uma coisa definitiva, né? A gente não encontra um controle definitivo e a gente vai aprendendo a fazer isso de forma automática, né? Você vê a Débora lá, a Débora vai para cima, para baixo, mexe para lá e para cá, para cá. Ela está desenvolvendo esse raciocínio absurdo que ela já conseguiu, né, num curto espaço de tempo, né? A Débora completou um ano, ela já tem uma evolução assim de dominante mesmo do controle glicêmico do Ivan. E isso é muito bom, cara. Essa liberdade que você aprender a fazer esse É, negócio direito dá é muito poderosa, né? é verdade. Aí, assim, aí eu tô fazendo essas mudanças, tô vendo que tá dando certo. Aí vou preencher para quando for na outra semana a gente conversar. Combinado. Tá bom? Você fecha no Tá bom, xizinho aí e a gente se fala aqui nos bastidores. tá ok. Obrigado por sua atenção. Obrigado, Valeu, Tiana. obrigadão. Deus abençoe. Nós todos. Mais alguém quer falar rapidinho? A gente ainda tem mais uns minutinhos. Quem quiser ainda falar, só falar eu quero falar com a Lê, senão a gente deixa para uma próxima oportunidade, num próximo Kit Breca. O café com a Lê amanhã. Vai ser gerado hoje, inclusive, o link. Bom, galera, é isso aí. Esse é o Kit Breca, uma live específica para a gente conversar ao vivo, tirar suas dúvidas. Se você quer participar, sempre às quartas-feiras, aqui no Instagram. A gente conversa com 2 ou 3 pessoas, geralmente, tira as principais dúvidas ali do momento e segue, né, com o conhecimento e tirando algumas pedras do caminho ali, emergenciais, para que a vida fique mais leve, mais fácil com diabetes. Tá certo? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo acompanhamento. Para quem é aluno do programa de mentoria diabetando, amanhã a gente tem mais um café com a Lê, né, adicional, porque a gente teve digamos que assim, um número de pessoas participando maior do que o normal, e a gente vai aproveitar para debulhar ali cada um dos controles, cada uma das planilhas e encontrar as falhas, os melhores caminhos dos alunos amanhã de novo, né? Então fiquem atentos, os alunos, vocês vão receber dentro da comunidade fechada do Facebook o link de acesso do Zoom para o nosso encontro de amanhã. E para quem não é aluno, procure o link de cadastro do formulário do Kit Breca, venha conversar comigo aqui no Kit Breca, sempre às quartas-feiras, às 20h45 no Instagram, ou então aparece também no Pergunte para o Alê Tudo sobre Diabetes, que aí é no Facebook, no YouTube, no Instagram, né, sempre às segundas-feiras, às 20h45, ou vem de manhã aproveitar aí a pílula de conhecimento, um
pequena live ao vivo que a gente faz, com uma pitada de conhecimento vindo dos principais sites, entidades voltadas ao mundo do diabetes, livros, e que saem de perguntas de vocês, que vocês postam aqui nas nossas postagens diárias. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e a gente se vê amanhã na Pílula de Conhecimento, entre 7h15 e 7h30 da manhã, aqui no Instagram.